Queridos, antes de qualquer coisa, eu quero saber quem está conosco pela primeira vez. Faz um sinalzinho assim com a sua mão. Uau, quanta gente! Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Nós sempre gostamos de dizer que a Igreja Família do Reino se propõe a ser uma família de fato, uma família espiritual para você. Aqui não é como um supermercado, um shopping que habitualmente a gente frequenta. Aqui não é lugar de se frequentar, aqui é lugar de se pertencer, pois família não se frequenta, família se pertence. Então seja bem-vindo à sua família igreja, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Iordan. O pessoal chama de pastor Dan, porque Iordan para algumas pessoas é um trava-línguas. Então eu sou o pastor Dan, sou casado com a pastora Isa. Juntos nós somos pastores auxiliares aqui, juntamente com o pastor Adriano, pastor Ivanilda, pastor Tiago e pastor Helena, que não estão aqui. Mas nós somos a equipe que auxilia os nossos apóstolos, Pedro e Sara, que inclusive eles estão em viagem, estão lá em Portugal. E deixa eu falar para vocês, Deus está usando eles assim, de forma grandiosa para manifestar uma novidade naquele lugar. Eu tenho certeza que eles vão deixar algo precioso lá em Portugal da parte de Deus. Então esteja sempre orando pelos nossos apóstolos, pelos nossos pastores, que inclusive mandam um beijo grande para vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ouvir Deus falar? Então vamos lá, Daniel capítulo 1. A gente já foi mais alegre aí. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos pela tua palavra, e nessa noite nós queremos abrir nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que, recebendo a tua palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada agora cativa a Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, nós vamos nessa noite aprender um pouquinho sobre a história de alguns homens de Deus que estão registrados aqui na palavra do Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Nós podemos ver o registro da história desses homens, e a vida deles deixaram muitas lições preciosas para nós que desejamos viver o extraordinário em Deus, porque eu tenho comigo que nós que somos filhos de Deus, nós não fomos chamados para viver o natural, nós fomos chamados para viver o sobrenatural. E todo aquele que deseja viver o sobrenatural em Deus precisa estar muito atento nas orientações, nas instruções que a palavra do nosso Deus nos deixa como um norte. E é isso que vai acontecer nessa noite. Deus vai trazer alinhamento para que nós possamos entrar em uma dimensão do sobrenatural e viver o extraordinário
em Deus. O que acontece? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, cerca de 600 anos antes de Cristo, ele sitiou ali os termos de Judá, Jerusalém, e ele acabou levando em cativeiro muitas pessoas que pertenciam ali ao reino de Judá. E essas pessoas foram levadas para o cativeiro lá na Babilônia. Válido dizer que os que foram levados como cativos eram os de uma classe mais elevada na sociedade, eram aqueles que tinham uma certa influência, eram cultos. A parte dos camponeses acabou ficando. Então, dentre essas pessoas que foram ali para o exílio na Babilônia, estavam esses jovens, 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que acontece? Quando eles chegam na Babilônia, o rei deu ordem para que fossem selecionados alguns jovens destes ali que haviam sido trazidos, em cativeiro, para que esses jovens fossem treinados, foram capacitados, a fim de que após um período de 3 anos de treinamento, olha só, 3 anos de treinamento, eles estivessem aptos para servirem ao palácio, servirem ao rei. E aí eu me pergunto, para um rei pagão, Nabucodonosor, se fez necessário treinar por 3 anos para que as pessoas estivessem ali habilitadas para o serviço, e às vezes nós tratamos o serviço de Deus de forma tão desleixada, quando no mundo as pessoas às vezes têm mais critério, têm mais respeito às coisas de Deus do que a própria igreja, do que os próprios filhos, que às vezes fazem de qualquer jeito. Então, 3 anos para servir a um rei pagão. E o que acontece? O rei Nabucodonosor, queria servos excelentes, então ele pediu para que fossem selecionados ali de Judá os com maior capacidade, com maior desenvoltura, para que estes pudessem estar ali servindo ao rei. E foi de fato selecionado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei inclusive disponibilizou todas as iguarias, os manjares do rei, para que esses jovens pudessem ser alimentados com o melhor, porque de fato ele queria treinar, capacitar esses jovens para o serviço. Mas entra uma questão muito interessante, que Daniel, os 4 jovens, eles, mesmo diante de uma oferta como essa, de estar no palácio, de receber dos manjares do rei, eles preferem entrar em uma dieta restrita à base de legumes e água. Porque eles não queriam, preste atenção, esses jovens judeus não queriam se contaminar com a Babilônia. Então eles decidem se limitarem a uma dieta muito restrita. Imagina você, meu irmão, viver uma vida comendo legumes e água. Eu não sei, sai para lá. Mas eles toparam isso porque eles não queriam de forma alguma quebrarem as leis de Deus, eles não queriam quebrar as crenças que eles tinham. Então eles se submeteram a uma vida assim, restrita. Só que, de contrapartida, a concorrência, digamos assim, os demais jovens estavam lá, comendo daquilo que vinha da mesa do rei, comendo do bom e do melhor. Imagina aquela carne, carne de rei. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, lá, com os leguminhos. Só que o interessante é que você vai ver que, mesmo esses jovens aderindo a essa dieta restrita, a Bíblia diz que Deus honrou eles de tal forma, a ponto de que eles se desenvolveram em saúde e intelecto mais do que aqueles demais jovens que comiam das coisas que vinham da mesa do rei. Então aqui a gente tem um contraste: obediência, recursos. Há quem diga que para se ter sucesso precisa de recurso, mas você vai ver 4 jovens sem recursos, pelo menos no contexto alimentar, que Deus honrou a ponto de superarem em saúde e em sabedoria aqueles que tinham recursos. Quando você caminha com Deus em obediência, quando você vive uma vida de santidade e você tem Deus como amigo, acontece que os recursos não são a prioridade, porque se Deus está com você, está feito.
Davi viveu isso. Ele não tinha recursos, ele estava diante de um gigante que foi treinado, ele era perito na guerra, ele tinha espada, lança e escudo, mas Davi tinha santidade e obediência, e ele contou com o favor de Deus, a ponto de uma pedra se tornar uma ferramenta poderosa para derrubar o gigante que tinha os recursos. Quando você caminha com Deus, mesmo estando no deserto, Deus faz que ali brote um rio para você. Não se limite a cenário, não se limite a recursos. Se você tem Deus, até no deserto Ele faz brotar um rio. Quando você caminha com Deus, você tem o privilégio de vislumbrar a água se transformando em vinho. Você começa, não tem lá tanto sabor, não tem lá tanta graça, mas você se mantém fiel, você vai vivendo, você vai realmente sendo devoto a Deus. Quando você vê a sua família que era água, agora virou vinho, a sua empresa que era água, agora virou vinho, porque você conta com a graça, com o favor de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado para a vida cristã para caminhar sozinho. Você tem um Deus, você tem um Pai. A Bíblia diz que Ele é a sua sombra, a sua direita. Enquanto você se move, Ele está com você. Se você avança, Ele está com você. Se você vai, Ele abre as portas. Sozinho você não fica. Então olha só, estava ali Daniel. Imagina, ele estava sendo preparado para servir o palácio do rei. Imagina aquelas pessoas, os babilônios ali, enchendo a paciência dele. Daniel, a partir de agora é o seguinte, você está aqui como estrangeiro, você é peregrino aqui. Então veja bem, você vai ter que abandonar a sua cultura. Você vai ter que abandonar o seu jeito de pensar, as suas crenças, o seu modo de vestir. Porque afinal agora você está na Babilônia. E você tem que se deixar ser moldado conforme os costumes da Babilônia, para que você seja apto para servir o rei. Imagina a vida dele, o tempo todo ali, pessoas dizendo como que ele tinha que falar agora, como que ele tinha que pensar, como que ele tinha que se vestir, querendo moldar Daniel para que ele se tornasse parecido com a Babilônia. Não é coincidência, queridos. Nós também somos peregrinos estrangeiros aqui. A Bíblia diz que essa não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Nós temos origem nos céus, fomos gerados em Deus. Estamos aqui de passagem. Mas aqui é como uma grande Babilônia, que tenta mudar o teu modo de pensar, que tenta mudar o teu modo de se vestir, que tenta mudar a tua fé. Mais do que em qualquer outro momento, nós estamos vivendo um período onde dá nojo entrar em algumas plataformas para assistir uma série, porque você vê o quão apelativos são as pessoas aí fora querendo nos empurrar de goela abaixo aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Por quê? Estão tentando lavar, estão tentando moldar. Mas a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós precisamos escolher a quem seremos leais. Se decidimos abraçar o mundo, viramos as costas para Deus. Se abraçamos a Deus, viramos as costas para o mundo. Nós precisamos escolher. Porque se você deixar, querido, o mundo vai te moldar. Você vai esfriando. Você vai permitindo aquele demônio que o nosso apóstolo diz que existe, o demônio do nada a ver. Esse demônio vai entrando na sua vida. E aí você começa a fazer certas coisas na internet que você diz, nada a ver. Você começa a ter certos contatos, sendo casado, que você diz assim, nada a ver. É o mundo te moldando para que você fale a linguagem do mundo. O mundo caminha contra Deus. Amém, gente? Amém. Não vos conformem com este mundo. Não se deixem moldar por este mundo. Antes, sejam transformados na renovação da vossa mente, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Talvez você esteja aqui nessa noite e você diz assim: pastor, mas eu não tenho experimentado qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É porque é uma segunda parte. Primeiro você começa não se conformando com o mundo, sendo transformado, e aí então você passa a viver aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Se aquilo que é bom, agradável e perfeito ainda não chegou na sua vida, é porque talvez você tenha se conformado com o mundo. Talvez você tenha sido muito amigo do mundo. Eu não estou dizendo que agora você tem que virar um ET, que vai colocar a Bíblia debaixo do braço, vai criar um estereótipo todo formalzão e vai criar aquela carranca e paz do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Porque também a aparência não resolve. Quando ele vier, aquilo que é aparência será condenado, só o que é verdadeiro permanece. O mundo vai tentar constantemente manchar quem você é, tentar fazer você se tornar parecido com o mundo, o jeito de falar, de pensar, de se vestir. Aí eu te faço uma pergunta muito séria: se nós que somos igreja imitarmos o mundo, quem fica para imitar Jesus? Quem sobra? Se nós que somos a igreja imitarmos o mundo, quem é que vai imitar Jesus? Quem é que vai ser luz no meio das trevas? Quem é que vai ser sal no mundo, na terra? Eu aprendi desde cedo. Eu dou glória a Deus que os pastores que passaram na minha vida eram pastores sérios. E eles me ensinaram: ou é ou não é, ou é sim ou é não, meio termo não existe. Nós estamos vivendo um triste período da história, onde se faz necessário evangelizar os evangélicos. A Babilônia, o mundanismo tem chegado em algumas igrejas, onde se torna normal, se torna tolerável certos comportamentos, certas práticas, certas falas. Acho que o apóstolo vai pensar duas vezes agora antes de deixar eu pregar no domingo à noite. Amém, gente? Os pastores amam as ovelhas, e os pastores falam não o que as ovelhas querem ouvir, mas sim o que elas precisam. Amém? Não é à toa que o pastor tem cajado, porque às vezes tem que te orienta. Mas Deus está falando, amém, gente? Eu creio que Deus está falando. Olha só, 1 Pedro 2:11, veja o que diz a Bíblia. Olha só: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha só, peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque isso não é o nosso lugar, não é a nossa pátria. Nós temos que viver de um modo onde o nosso caminhar, a nossa conduta seja compatível com o reino ao qual pertencemos, ao rei ao qual servimos. Sabe, eu gosto de um texto lá de Atos 17:6, vamos ler rapidinho, eu amo esse texto, a pastorinha também, é um dos preferidos da gente. Atos 17:6 diz assim, ó: e não os achando, trouxeram Jason, não sei, quase que são Shazam, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Será que aqueles que estão alvoroçando o mundo estão presentes aqui nessa noite? Será que sim? No bom sentido, viu, gente? Não é para ser baderneiro. Não vai pegar agora a temporada, colocar o teu carro cheio de som na praia, soltando sertanejo, pelo amor de Deus, né? O pastor pode não ver, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo. Oh, Deus. Então não é fazer bagunça, é aquele transtorninho bom, aquele transtorninho santo. Sabe, eu lembro que quando eu tinha meus 16 anos, eu comecei a trabalhar numa padaria,
E o meu primeiro, a minha primeira atividade ali, como eu não tinha experiência, era de repor mercadorias, colocar preço nas coisas. Mas ali eu ficava meio assim, incomodado, eu não queria estar ali. Eu queria trabalhar atrás, na parte da produção, com o pessoal ali da padaria. E aí eu cheguei no patrão e falei: fulano, por favor, assim que tiver uma oportunidade, eu gostaria de aprender lá na parte da produção, queria aprender a profissão de padeiro, né? Jesus nasceu em Belém, Belém a tradução é casa do pão, né? Então tem ele é o pão da vida, então eu queria ter o manejo com o pão. E aí, não demorou muito, ele me colocou para iniciar aprendendo, né, como um auxiliar. Olha, de forma sobrenatural, eu era auxiliar e do nada eu estava fazendo pão, eu era o padeiro oficial da padaria, com 16 anos de idade, em pouco tempo, sem experiência nenhuma. Aí eu lembrei que a Bíblia diz que não nos falta capacidade alguma, Deus nos capacita, Deus nos dá as habilidades, né? E eu adotei uma postura de ser, assim, um representante de Deus naquele lugar, porque eu vi o quanto as pessoas estavam, gente, eu não sei, alguém trabalha em padaria aqui? Bom, qualquer lugar que tem pessoas, né, onde tem pessoas que não tem aquele temor de Deus no coração, rola o que as pessoas chamam por aí de fofoca. Crente não faz, crente não conhece, né, mas lá fora o pessoal faz muita fofoca, falatório e coisa arada assim. E aí eu entrei naquela, eu fiquei assustado, meu Deus, que fofocaiada, é um falando mal do outro, que loucura. Aí eu falei, mas eu sou filho de Deus, e eu vivendo ali a minha vida em santidade, dava a hora do café, eu pegava a Bíblia, eu ficava lendo, e o povo foi notando, esse guri aí é meio diferente. Aí o que acontece? Lá ninguém era crente, tinha uma só que, sabe aquele crente agente secreto? Que ninguém sabe que ele é crente, mas ele diz que é crente, mas ele está mascarado. Aí tinha uma mulher lá que dizia que era crente, que era na igreja, mas não fazia nada. Aí eu comecei a trabalhar e, veja bem, eu sempre tive uma coisa que eu chamo de bom senso, graças a Deus, me falta um pouco, mas eu tenho bom senso. Então eu não ficava usando o meu horário de trabalho para ficar evangelizando, trabalhava, mas quando dava o meu intervalinho, que era o meu intervalinho, que eu fazia o que eu quisesse com aqueles minutos, eu rasgava e falava de Jesus. Primeira coisa que eu fiz foi ativar aquela agente secreto, ela virou crente, aí já não era mais eu sozinho, eram os dois. E aí a gente começou a falar de Jesus para as pessoas, começou a falar de Jesus, evangelizar e chamar para a igreja. Olha, eu vou te dizer que uns 70%, e olha que era uma padaria grande, 70% começou a ir para a igreja e se converteu. Um adolescente de 16 anos, jovem, né? Se tiver aqui alguém com 16 anos, eu chamar de adolescente, fica bravo comigo. Um jovem de 16 anos, alvoroçando, trazendo transtorno para o inferno, salvando pessoas no meio de uma padaria. E veja bem, chegou uma hora, de verdade, eu não usava meu tempo de trabalho para ficar lendo Bíblia, só no intervalo. Que os 30%, eu falei que 70% se converteu, ficaram 30%, né? Filisteus incircuncisos, que eles começaram a pegar e ficar indignados porque eu li a Bíblia na minha hora do café. Aí eles levaram para o patrão veio, ó, a partir de agora, desse jeito, me chamou bem estufado, bem macho. A partir de agora, tu não pode mais ler a Bíblia aqui, nós temos uma outra crença, você vai respeitar que você não pode ler Bíblia, você não pode falar de Jesus, então, eu falei, quase que eu larguei, né? Já acabou, Jéssica? Mas não, eu fiquei quieto, né? A honra sempre, né? Esperei ele falar, ó, fulano, com todo respeito, sou grato pela oportunidade que você me deu, mas a partir de agora, então, se eu estou proibido de falar de Jesus, estou proibido de ler minha Bíblia no meu horário de café, então pode me dar as contas, porque eu não vou ficar aqui. Eu pensei que aquele homem ia ficar bravo comigo, ele passou a me amar mais ainda, virou meu fã, porque ele viu, esse cara é sério. Eu falei, eu não vou deixar de falar de Jesus por causa de intriga dos outros. Eu faço isso no meu horáriozinho de café. Eu vou te fazer uma pergunta, não fique bravo comigo, mas se depender de você, quantas pessoas estão sendo alcançadas por Deus? Na sua casa, no seu trabalho, sua universidade, sua escola, seu ciclo social? Se depender de você, quantas pessoas estão acessando a Deus? A Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Evangelho, ou seja, a tua vida é possível ler, as pessoas leem a tua vida. E será que a leitura é boa? Será que as pessoas estão lendo Bíblia na sua vida ou estão lendo fofoca? Estão lendo falsidade, engano,
que é que está disponível para a leitura em nossas vidas? A Bíblia diz lá sobre Josué, aliás, que a fama dele percorria sobre todos os termos. Que fama? De que o Senhor era com ele. Qual é a fama que nós temos? Que o Senhor é conosco ou que... Amém, crente? Dá um glória aí, meu Deus do céu. Sua boca está livre para dar glória a Deus. Vamos lá. Eu queria chamar aqui, mas assim, ó, só vem se for verdade. 2 jogador caro, não de várzea, jogador caro, que joga bola. Não tem? 2 jogador caro. Fica um de cada lado. Ó, vamos aplaudir a Jesus. Não, pode subir. Ó, presta atenção. Pode ficar aí? Daniel foi chamado para fazer o nome de Deus conhecido lá na Babilônia. Amém, gente? Você não é obra do acaso. Combinado? Amém, gente? Amém, isso é uma ótima notícia. Eu não sou obra do acaso. Deus quis você para esse tempo, para esse momento. E você tem a missão de fazer Deus conhecido nesse lugar que você está. Não na igreja, amém? Na igreja a gente já sabe que lá fora. Tem que ser crente fora da igreja. Na igreja, amém? E você tem, a Bíblia diz lá em primeira, é Pedro que eu falei? Estão ligados na Bíblia? 1 Pedro 2,11, que nós somos como estrangeiros, peregrinos, ou seja, não é o nosso lugar. Nós temos uma origem, um reino, e nós temos que viver de um modo a manifestar a essência desse reino na terra. Sabe, eu chamei 2 jogadores caros, pelo menos na teoria, né? Por quê? No futebol existe um negócio chamado a passada de jogador caro. Já ouviu falar? Eu não sei fazer, velho. Como é que é a passada de jogador caro? Eita, esse é caro. Vai. Parece que tá... Ei, o cara chegou no campo, meteu essa corridinha aqui, ó. É o primeiro a ser escolhido, é jogador caro. A passada denuncia. Obrigado, gente, eles são caros. A passada denuncia, é jogador caro. Eu tenho para mim que existe o que nós chamamos de passada da santidade. O jeito que o cara correu ali não denuncia que é jogador caro? Sim ou não? É meme, é óbvio, né? Às vezes os pernas de pau, mas o meme é jogador caro. Tem a passada da santidade. Veja bem como é que funciona. Eu vou fechar aqui, mas cuidado quem ficar na frente, que pode... Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Prova, né? Oh, vida difícil. Calma. Não dá tempo, eu precisava até de uma meia, porque ficar sem meia não rola no exterior, na skin do religioso, tem que estar de meia. Aí imagina que tem uma meia aqui, todo sério, todo, né? Nada contra, viu, gente? Quem gosta de andar elegante, legal, eu acho massa. É que eu não tenho um estilo definido, uma hora eu estou elegante, uma hora eu estou largado. A gente vai de acordo com o momento. É o desafio de ministrar para a igreja e ser pastor de jovens, né? Aí você tem que caminhar nos 2 mundos. Mas olha só, quando eu falo de que existe uma forma de você caminhar que denuncia que você é santo, eu não estou falando necessariamente de como você se veste. Obviamente tem que ter pudor, decência. Eu sou o primeiro a defender. Inclusive, verão está chegando, vamos para a praia com... Amém? Decência. Fala! Ô, glória!
Então, porque assim, ó, tem muita gente que se veste todo, que fala todo certinho, mas você me perdoa, é um traste. Sai da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, briga com a mulher, dá mau testemunho. Então não tem a ver com a aparência, é a essência de quem você é. Amém? A santidade é denunciada na sua vida pelo jeito que você fala, pela maneira que você se comporta, a sabedoria que você carrega. É isso que denuncia que você é um cidadão do reino de Deus. É isso que denuncia que você não é desse lugar. Você tem uma pátria e você vive segundo a realidade daquele lugar. Por isso que quando Jesus ensina um modelo de oração para os discípulos, estou só na introdução. Quando ele ensina um modelo de oração para os discípulos, ele diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nos leva para o céu. Nos leva para o teu reino. Que Bíblia que vocês estão lendo, gente? Coloca aí. Venha o teu... Opa, foi mal. Venha o teu reino. Ei, não é nos leva para o céu. Venha o teu reino. Faz a tua vontade. Por meio de quem? Por meio da igreja que está aqui como representante legal, corpo de Cristo na terra. Venha o teu reino. Faz a tua vontade. Então olha só, eu quero tentar conversar com você sobre alguns critérios para você que deseja, ao invés de ser mudado pelo mundo, mudar o mundo. Amém? Amém, gente? Até se o pessoal da projeção conseguir anotar, para de repente o pessoal que está anotando, fica mais fácil. Olha só, para que você possa mudar o mundo e não ser mudado por ele, é preciso, primeiro, se você estiver anotando, ser posicionado em Jesus. Primeiro ponto, para ser alguém bem resolvido, ser posicionado em Jesus. Daniel 1:8. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, gente? Ele tinha todo um palácio, toda uma alimentação disponível para ele, mas ele decidiu não se contaminar. Isso se chama posicionamento. Algumas pessoas vão dizer, mas pastor, que maravilha, ele estava no palácio, tinha acesso às iguarias do rei. Deixa eu falar uma coisa, se você estiver num palácio, porém longe da presença, esse lugar é um inferno para você. Amém? Por mais que seja um palácio, se ali você não consegue ter conexão com Deus, se ali você está sendo afastado da presença, é um inferno para você. E o pior é que tem crente que vive só por esse momento, de encontrar o palácio. Encontrou o palácio, Deus já era, vira as costas para Deus e se vislumbra. Tem gente que vai dizer, é tudo que eu queria, pastor, palácio, riquezas. Tem que ser posicionado, amém, gente? De verdade. Porque, olha só, tem alguém que se chama Raimundo aqui? Eu te amo, Raimundo. Nada contra o seu nome. Mas já ouviu falar do crente Raimundo? Que ele tem um pé na igreja e o outro não se decide. O crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está no mundo. E tem o crente peixe. Esse é o pior. Nada. Vamos orar, meu irmão? Nada. Vamos ler Bíblia? Nada. Jejuar? Nada. Não se posiciona. Você vai ver Daniel decidido a se limitar a uma dieta restrita, mas ele não queria se contaminar. Amém, gente? Lá em 1 Reis 17, não precisa abrir, fala do momento em que Deus fala para o profeta Elias para que ele se dirija ao deserto, porque no deserto Deus enviaria corvos e teria um ribeiro para dar água para ele. Amém? Eu não vou ler para a gente poupar tempo. E olha só,
A ordem de Deus era que Elias fosse em direção ao deserto. Alguém aqui já visitou algum deserto? É legal para visitar, né? Morar lá. Não rola? Não rola morar lá? Imagino que Elias podia ter dito assim: não, Senhor, deserto não, prefiro Gramado. Natal Luz agora está com tudo. Deserto não, Senhor, Campos do Jordão, Bariloche. Ei, alguém posicionado não discute com Deus, mesmo que a ordem de Deus vá contra a sua vontade. Tem gente que pensa que Jesus é taxista, que entra no carro de Jesus e diz: Jesus, me leva para lá. Jesus, vá para o meu destino. Jesus, eu escolho para onde a gente vai. Se você entrar no carro de Jesus, meu irmão, esquece. Quem decide é Ele. Quem dá destino é Ele. Quem diz para onde você vai é Ele. Aleluia. E isso separa os homens dos meninos. Um crente maduro é um crente que sabe fazer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a sua própria vontade. Quem é posicionado sabe que Jesus é o Senhor. Sendo Jesus o Senhor, Ele cuida de mim, sabe o que é melhor para mim, eu nem esquento, só obedeço. Amém? Então o primeiro passo para alguém que quer mudar o mundo, ao invés de ser mudado pelo mundo, ser posicionado em Jesus. Agora vamos para o segundo: ter uma real revelação de quem é Jesus. Ter uma real revelação de quem é Jesus. Eu quero ler com você Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O 17, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, para que você possa ser um cristão posicionado e mudar o seu ambiente, mudar a sua realidade com a realidade dos céus, você precisa conhecer a real identidade de quem é Jesus. Porque hoje nós vivemos um momento onde cada um pinta Jesus de uma forma. Você vê ali, uns dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, ou até mesmo a reencarnação de João Batista. Todo mundo estava boiando. Aí Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem é isso, mas e vocês, discípulos, o que vocês dizem sobre mim? Silêncio total. Eu imagino Pedro, sabe aquele aluno inteligente, que o professor faz a pergunta e só ele sabe, está todo mundo lá panguando, boiando, e ele tem a resposta dele, fica... Eu imagino Pedro: eu, Senhor, deixa eu falar. E aí, Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus parou tudo. Jesus ficou impressionado, porque Jesus sabia que para acontecer isso, só tinha um prisma ali, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não seria capaz de vê-lo dessa forma. E o que mais me impressiona é que após Pedro ter reconhecido a identidade de Jesus, Jesus então revela a identidade de Pedro. Não é o contrário. Primeiro Pedro conheceu quem era Jesus: tu és o Cristo. Depois Jesus disse: tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ei, talvez você esteja aqui com crise de identidade nessa noite. Talvez você esteja aqui, você não sabe para onde ir, o que fazer, quem é você. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, conhecê-lo na intimidade, então Ele vai desatar sobre você a sua jornada profética, a sua identidade de filho, a sua identidade de filha. Aleluia! Basta que você o conheça. Quando você conhece, Ele libera destino para você. Como é que Ele vai te deixar caminhar por aí? Como é que Ele vai te dar norte se você não sabe quem é? Se você não sabe o que fazer? A primeira coisa que Jesus fez quando Ele separou os discípulos foi chamar eles para estarem com Ele. Marcos 3:13.
e o chamou para estar com Ele. Às vezes a gente quer ser apavorado e sair fazendo as coisas, quando na verdade Jesus está chamando: ei, vem para o secreto comigo, vem me conhecer, para que você possa ser eficiente lá fora. Me conheça primeiro, porque quando você sair da porta para fora, não tem como sair da porta para dentro. Quando você sair, você vai sair com a real identidade de quem eu sou e quem é você. Amém, gente? Vamos lá, agora eu vou começar a correr. Pode ser que me atrapalhe um pouco, aí me perdoem, amém? Tem horário, eu vacilei, fiquei muito tempo na introdução. Acontece, estou tempo sem pregar. Ter um coração apaixonado. Ter um coração apaixonado. Daniel 3, a partir do versículo 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui foi outro momento, né? Esse momento antecede a cova dos leões. E aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam prestes a serem lançados em uma fornalha ardente, porque o rei determinou que todos da Babilônia deveriam adorar a sua estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego não dobraram os seus joelhos para essa estátua. Logo, eles foram sentenciados com a morte. Por que eu coloquei ter um coração apaixonado? Porque só quem está apaixonado faz loucura. Amém? Só quem está apaixonado faz loucuras. Porque quem está apaixonado coloca como prioridade, coloca como maior interesse. Então esses jovens, eles estavam tão apaixonados, e até eu costumo, tem na letra da fornalha, né? O fogo não foi capaz de queimá-los, porque bem mais forte era a chama do coração deles, o amor que eles sentiam, do que a chama da fornalha ardente. Talvez você diga assim: pastor, eu não faço muitas loucuras por Jesus. Se apaixone mais, se apaixone mais. Sabe, eles chegaram a um nível de devoção, a ponto de não ter como importante a própria vida. E sabe o que mais me impressiona? É a fala deles, porque eles disseram assim, ó, o verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Veja, isso é a expectativa deles, é o que eles esperavam que Deus fizesse. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora olha o 18. E se não, ou seja, mas se não acontecer dessa forma, se ele não aparecer, se ele não nos livrar, mesmo assim nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. Isso é posicionamento puro, gente. Isso é maturidade, porque às vezes a gente quer que Jesus faça a nossa vontade, atenda às nossas expectativas, mas eu te pergunto, quando ele aparecer e a direção dele for diferente daquilo que você tem como expectativa, por isso que eu digo, o crente é movido por fé, não por expectativa, porque expectativa é aquilo que eu espero que ele faça, fé é o que ele quer fazer e ponto final. Quatro, obedecer a Deus sem temer as consequências. Daniel 4, 24, diz assim: esta é a interpretação. Veja bem o contexto. O rei teve um sonho, e esse sonho não foi favorável para o rei, e agora Daniel estava ali diante do rei para revelar o sonho, para dar a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Olha só. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do carvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Obedecer sem temer as consequências. Ainda que Daniel fosse alguém influente, relevante no governo, o rei tinha domínio, soberania total. E se o rei não gostasse de uma palavra, o rei poderia mandar executar. A interpretação do sonho que Daniel teve que
compartilhar com o rei era uma interpretação, era um significado horrível para o rei. Ele corria risco de perder tudo, perder cargo, até morrer. Mas ele preferiu obedecer a Deus sem temer as consequências. Na época eu falei, se tiver que me mandar embora, me manda, mas eu não vou me sujeitar a isso. Obedecer a Deus sem se importar se vai perder cargo. Obedecer a Deus sem se importar se vai comprometer o contratinho. Obedecer a Deus sem se importar com as consequências. Afinal, você pode parecer sair no prejuízo, mas quando você estiver lá no meio da fornalha, o quarto homem aparece e sua vida vira testemunho. Cinco, e a banda pode subir. Esse é o último, viu, irmãos? Esse é o último, viu, pastora? Depois a pastora, antes ela fazia assim, graças a Deus ela parou. Esse é muito importante, todos são importantes, mas esse aqui vale a pena a gente prestar atenção. Seja uma pessoa de caráter. Oh, glória! Esse tipo de pregação não é aquela que impulsiona o povo da glória, né? Seja uma pessoa de caráter. Daniel 6, verso 4. Diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era o quê? E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eu não sei você, mas se eu vejo na Bíblia que é possível, é possível. Aqui a gente viu que é possível um homem ter um testemunho tão belo, tão impecável, a ponto de ninguém achar o que falar dele. Inclusive a Bíblia diz, sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não dá margem para os outros falarem de você. Olha só, não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ao 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Isso aqui era uma cambada de invejosos, não gostavam de Daniel. E eles estavam tentando encontrar na conduta de Daniel alguma falha, alguma questão em aberto para prejudicar ele com o rei. Não acharam nada, porque ele era irrepreensível, conduta impecável, homem de Deus. Aí o que eles concluíram? A gente vai ter que fazer uma coisa, a única forma desse homem pecar é se for contra a lei do Deus dele. E aí eles fizeram um rei, manipularam um rei para que o rei estabelecesse um decreto dizendo que por um período de 30 dias, homem algum poderia fazer petição a qualquer Deus, senão para o rei. Deu o horário, tinha um decreto de morte. Se alguém orasse, levantasse petição para qualquer Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Deu o horário, Daniel nem se importou, fez a oraçãozinha dele, orava 3 vezes por dia. Tem irmãos que oram 3 vezes por semana. Não, tá legal, tá razoável, acredite. Porque tem irmãos que oram 3 vezes a cada mês. Tem irmão que ora 3 vezes por ano. E tem irmão que ora uma vez a cada 3 anos. Ele orou, mesmo que sobre ele estivesse ali um decreto de morte. Vai ser lançado na cova. Vamos ler aqui, ainda no capítulo 6, mas vamos lá para o 13. Olha só. Então os presidentes, então responderam ao rei dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só o que eles estavam queixando para o rei. Não estavam dizendo que ele é mau caráter, não estavam dizendo que ele sonegava, não estavam dizendo que ele era adúltero. Olha só o problema de Daniel. Ele ora 3 vezes por dia. Irmão, eu não sei você, mas eu almejo alcançar esse nível de cristianismo, a ponto de quando as pessoas acharem para falar mal de mim, que seja porque eu oro demais, que seja porque eu jejuo demais, que seja porque eu sou santo demais,
Que esse seja o motivo para as pessoas falarem de você que você é sábio demais, que você ora demais, que você é crente demais. Se coloque de pé, aleluia. Aleluia. Sabe, caráter não tem como ser cristão e não ter caráter. Não tem como. Jesus disse que a nossa justiça tem que sobressair a dos fariseus. Fariseu era o religioso de mais alto nível em Israel, querido. Fariseu orava 3 vezes por dia. Presta atenção, Jesus disse que a nossa justiça deve exceder dos fariseus. Fariseus oravam 3 vezes por dia. Fariseus eram tão minuciosos que davam dízimo do hortelã que tinha no quintal. Você pode ser um crente comum, ou você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, que vive debaixo da mão de Deus, que conta com a graça, com o favor, com o poder de Deus. Tudo vai depender do seu posicionamento. Se você vai continuar permitindo o mundo mudar você, ou se a partir de hoje você se posiciona como um discípulo, como um filho, e se compromete com a missão de transformar o mundo para a glória de Deus Pai. Eu quero te dizer que se você quiser e abrir o seu coração, a capacitação que esteve sobre Jesus Cristo através do Espírito Santo pode estar sobre você. Basta que você queira. Você olha para Daniel. Daniel não fez uma grande pregação. Você olha para Daniel. Daniel não fez um grande milagre, mas Daniel fez com que Deus fosse conhecido sobre toda a Babilônia, com testemunho, com caráter, com postura, posicionamento. Às vezes você não precisa nem falar, querido. Às vezes você é meio envergonhado. Seja cristão, seja filho de Deus com seus atos. Tem uma frase que diz: pregue, se necessário, fale. Tua vida é uma pregação. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você observasse, você e o Espírito Santo, quais são as questões que você precisa dar atenção e mudar nessa noite. Será que você precisa ser mais posicionado em Jesus? Será que você precisa nessa noite ter uma real revelação de quem é Jesus? Será que você precisa nessa noite apaixonar o seu coração mais uma vez? Voltar àquele primeiro amor onde você fazia loucuras por Jesus, onde você acordava às madrugadas, onde você tinha prazer em falar da salvação, falar de um Jesus que cura, que salva. Será que você precisa nessa noite se tornar alguém mais obediente a Deus? Deixar de se preocupar com as consequências da sua obediência? Ou será que é o seu caráter que precisa ser tocado por Jesus nessa noite? Agora é o momento onde você vai refletir, e com a ajuda do Espírito Santo, você do seu jeito, enquanto o louvor adora a Deus, você vai olhar para aquilo que você precisa mudar, e você vai pedir a ajuda do Espírito Santo, do seu jeito, da sua forma de falar. Abra o seu coração. Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir. Declare. Minha adoração Exclusivo é o meu coração.
queria que isso demanda fé, isso demanda atitude, que viesse aqui à frente todos aqueles que se identificaram com algum desses pontos, e que você precisa de uma capacitação do Espírito Santo. Não demore, vem aqui à frente. Você que precisa se posicionar, se apaixonar, você que precisa melhorar algo nessa noite, vem aqui à frente. Eu não vou orar com imposição de mãos, eu vou orar aqui de cima mesmo, mas eu peço para vir aqui à frente, porque o fato de você sair do seu lugar e estar aqui já fala muito sobre você, fala muito sobre o seu posicionamento, sobre quem você quer ser. Se você precisa do empoderamento do Espírito Santo, vem aqui à frente. O poder de Deus vai tocar a sua vida nesse momento. O poder de Deus vai tocar você nessa hora. Espírito Santo, Espírito Santo, aqui estão os filhos, aqui estão as filhas, aqui estão aqueles que reconhecem que precisam mais de Ti. Aqui estão aqueles que reconhecem que precisam de uma capacitação sobrenatural, de um toque do Senhor. Se você deseja, se você quer esse toque do Espírito Santo, abra suas mãos para receber. Ele está aqui, Ele está aqui nessa hora, e o que vai determinar o nível do teu avivamento nessa noite é o teu nível de arrependimento. O que vai determinar o quanto você vai receber é o quanto você tem desejo, é o quanto você quer, é o quanto você anseia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, abre os céus nesse momento. Vem com o teu poder sobre a tua igreja, vem com o teu poder sobre os teus filhos. Nesse momento eu quero orar. Em nome de Jesus eu declaro sobre vocês uma unção do Espírito Santo, uma unção nova, uma unção fresca, trazendo renovo sobre você, trazendo restituição, levantando você para viver os planos de Deus, recuperando as promessas que foram perdidas com o tempo. Eu declaro em nome de Jesus o poder do Espírito Santo tocando agora as suas emoções, as suas fragilidades, as suas mazelas. Declaro agora a unção do Espírito Santo desfazendo toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Todas as correntes que foram colocadas para prender, para paralisar, sejam quebradas agora em nome de Jesus. E eu declaro a unção de Deus, a unção de Deus sobre você, em nome de Jesus. Espírito Santo começa a tocar cada um, do alto da cabeça à planta dos pés. Na conta do 3, virá uma onda de unção, em nome de Jesus. 1, 2, 3, recebam, recebam, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais poder, mais unção, mais capacitação. Levanta aqui homens e mulheres como Daniel, homens e mulheres de governo, homens e mulheres de testemunho, homens e mulheres de impacto, em nome de Jesus. Declaro o poder de Deus tocando você nesse momento, a unção de Deus te capacitando. Declaro um antes e um depois na sua vida, a partir dessa noite, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso para Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que esse momento não é para preencher a liturgia de um culto. Esse momento não é por um acaso. Eu tenho fé no que está acontecendo aqui. Se você quiser realmente, Deus pode fazer você se tornar um Daniel para essa geração. Daniel tinha governo,
tinha influência, tinha o favor de Deus sobre ele. E eu declaro isso sobre você: governo, influência, favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso a Jesus. Pode voltar para o seu lugar crendo que tem algo novo de Deus para você. Aleluia. Aleluia. Eu não quero terminar esse culto sem antes chamar aqui diante do altar, se nós tivermos aqui nessa noite filhos pródigos, pessoas que talvez por alguma razão se afastaram da presença, saíram da igreja, mas hoje você sente que o seu coração está se derramando diante da presença, você está se apaixonando de novo, aquela chama está se reacendendo e você quer se reconciliar. Gostaria que você fizesse um sinalzinho com a sua mão. Se tem alguém que precisa se reconciliar com Jesus, faz um sinalzinho com a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Se tiver mais alguém que precisa se reconciliar, voltar para a presença, voltar para os braços de Jesus, não demore, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o melhor momento desse culto, gente. Esse é o melhor momento desse culto. Aleluia. Eu não sou de demorar, tem mais pessoas. O Espírito Santo está me dizendo, tem mais pessoas. Tem só mulheres aqui, eu vejo nitidamente um homem. Tem um homem que precisa voltar para a presença. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deus já me mostrou você. Deus abençoe. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que vocês colocassem a mão no coração, se possível. Esse é o momento mais importante desse culto. É o momento onde nós temos os filhos voltando para a presença, voltando para a casa do Pai. Eu quero pedir que a igreja estenda as mãos. Vocês que estão aqui, vocês vão repetir comigo essas palavras. E a igreja me ajuda, por favor. Digam assim: meu Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, diante dos meus irmãos, mais uma vez, eu venho entregar a minha vida, os meus caminhos, o meu coração em Tuas mãos. Que o meu nome esteja escrito no Teu livro da vida e que de lá ele nunca mais se apague. Eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado, eu digo sim para Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Tem alguém aí pertinho de você para te dar um abraço? Aleluia. Aleluia. Queridos, vocês que vieram aqui à frente,